senhores. Alô, alô. Alô, alô. Cadê o som? Alô, alô, alô. Tensão. Alô, alô, alô. Meus caros, estamos sem som. Cadê o som? Som. Não é aquele pessoal que vai ligar a caixa de som na quermesse, né? Fica som, som. Testando som. Alô, alô, alô. Estamos sem som. Ahá! O velho truque do botão do som desligado, né? Tá certo. Meus amigos, agora que a gente já sabe tudo sobre essas regras de extinção do contrato, deixa eu só falar rapidinho agora uma última coisinha para a gente trocar o tema. Então, último tópico sobre contratos, coloca aí, indenizações nos contratos administrativos. Indenizações nos contratos administrativos. Próxima. Então, a quinta coisa que estudamos, chamada encampação do contrato, é a extinção por encampação. Né? Não entendi a dúvida, tá? E a anterior não entendi o enunciado. Né? Eu não entendi a pergunta, o que eu posso fazer? Não é audição. E você tem uma boa pronúncia, eu não entendi a lógica. Né? Muito bem, gente. Olha só. Algumas coisas vão ser indenizadas, algumas não. Como eu não quero que você perca o detalhe num texto longo, eu quero então fazer o seguinte, eu quero falar a coisa e se ela é ou não é indenizável. A primeira, anote aí, danos morais. Gente, indeniza por danos morais em alguma hipótese de rescisão de contrato administrativo? Coloca aí, não. Não. Danos morais? Não. Segunda hipótese. Linha de baixo. Lucros cessantes e frustração de expectativa de ganhos. Indeniza isso? Não. Não indeniza. Lucros cessantes e frustração de expectativa de ganhos. Nanina. Terceira hipótese, gente. Perda de uma chance. Perda de uma chance. Indeniza isso em contrato administrativo? Não. Professor, eu não entendi. Os dois primeiros dá para entender pela lógica. O que é perda de uma chance? É o seguinte, você está prestando concurso para, por exemplo, auditor da Receita. E aí você passou na primeira fase. Aí você prestou concurso também para auditor de ICMS. Também passou na primeira. Porém, os dois concursos calharam a segunda fase da prova para o mesmo dia. Você vai ter que escolher um dos dois, não vai? Você escolhe o da Receita, por exemplo, vamos supor. Você escolheu o da Receita. Deixou de fazer o de ICMS estadual. Aí você faz o concurso da Receita, tem uma baita de uma discussão, bateção de boca, agressão física, xingamento. A prova acaba não acontecendo. No dia seguinte você vê nos jornais que teve descoberta de fraude. Alguns candidatos já tinham a prova. Então resolveram anular todo o concurso. Desde a primeira, está tudo nulo. Tudo nulo. E você deixou de fazer a segunda fase para auditor de ICMS. O que aconteceu nesse caso? Perda de uma chance. Era certeza que você ia passar no ICMS? Não, mas você perdeu a chance de disputar. Isso em direito privado
é indenizável. Nós tivemos o caso daquele moço lá no Big Brother que a própria mulher envolvida no evento falou, foi tudo consentido, eu sabia do que eu estava fazendo, não aconteceu nada de agressão sexual, mas ele foi arrancado do programa e colocado numa condição vexatória, identificado com nome completo e foto perante todo o Brasil. Ele ia ganhar o Big Brother? Não sei, não dá para saber, né? Tanto que, do pouquíssimo que eu estou vendo, parece que sobrou lá uma salada de chuchu com pepino, né? Só os mais sem graça continuaram, né? E esse rapaz, não se sabe se ia ganhar ou não, mas ele perdeu a chance de disputar, né, em condições de igualdade com os demais. Então, no direito civil, esse menino vai ser indenizado, você não tem nem dúvida. Tá? A indenização vai ter que ser feita. Agora, quanto? Aí é cabeça de juiz. Agora, no direito público, o cara foi lá, participou de uma licitação, firmou um contrato com o Estado de São Paulo para fazer uma obra tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele desistiu de participar de outras licitações em outros estados. Aí o Estado de São Paulo contratou o cara e no dia seguinte revogou. No dia seguinte, ele vai ser indenizado pela perda de uma chance dos outros? Claro que não. Tá? Então também não. Perda de uma chance? Não. Agora vamos começar os outros, eu queria que você trocasse a cor dos demais. Escreva desmobilização do contratado. Desmobilização do contratado. Meus caros, quantos empregados tem uma empreiteira antes de participar de uma licitação para a construção de um aeroporto? 1000. Quantos ela tem que ter para construir o aeroporto em 2 anos? 3000. Então ela venceu a licitação. O que ela tem que fazer? Contratar 2000 empregados em carteira assinada. Ela não pode fazer por fora, senão rescinde o contrato. Quantos caminhões ela tem? 20. Para conseguir fazer o aeroporto nesse tempo, ela teve que comprar mais 20. E assim vai, certo? Tudo isso está na planilha de custos e ganhos daquele fator capital. Então, se ela cumprir o contrato da forma planejada, ela considerou todos esses gastos. Considerou. Então, gente, se o contrato é extinto de forma ordinária, o contratado é indenizado pela desmobilização, ou seja, desfazer todo esse superinvestimento? Se o contrato chegou ao fim naturalmente, a administração tem que indenizar? Tem. Por quê? Você não considerou? Aqui. O contrato começa dia 22 de janeiro de 2012 e a previsão da conclusão da obra é dia 10 de dezembro de 2012. Certo? Essa é a previsão. Isso aqui é um contrato. A empresa tinha 1000 funcionários, contratou mais 2000. Ela tinha 20 caminhões, comprou mais 20 caminhões. Quanto que era a despesa ordinária dela antes? A despesa ordinária dela antes era 10 milhões ao mês. Quanto que passou a ser a despesa dela depois? A despesa dela depois passou a ser 32 milhões de reais ao mês. Ela não considerou essa hipótese? Claro que considerou. Claro. Então ela sabe que para cada R$1 que ela investir nessa operação contratual, ela vai ter, até o final de dezembro, um ganho, um lucro de provavelmente 0,02 centavos. O que vale muito a pena. Porque se ela vai gastar 32 milhões ao mês, multiplique isso por 10 meses, aqui está a margem de lucro líquido dela, sem contar outros ganhos. Então, se o contrato chegar ao fim da forma planejada, a desmobilização não é indenizada. Agora, o que acontece se a gente rescinde o contrato antes de chegar no fim? Qualquer uma das formas de extinção antecipada. Aí ele não concluiu todo aquele ganho que ele planejou que ia ganhar para recuperar esse baita investimento inicial.
Eu pergunto para vocês, se houver extinção extraordinária, ele deve ou não deve ser ressarcido da sua desmobilização? Depende. Porque e se a rescisão decorreu de besteiras que ele mesmo fez? Aí ele que assume os seus problemas. Então vamos lá? Desmobilização do contratado. Explique em pouquíssimas palavras. Para cumprir o contrato, o contratado investe em novas máquinas, vírgula, mais empregados, etc. E, com o término de um contrato, o contratado se desfaz destes elementos voltando à sua estrutura empresarial, anterior à assinatura do contrato. Isso é uma desmobilização, tá? Isso é desmobilizar. Tudo bem? Ponto. Mesma linha. Na extinção ordinária, não, sublinho não, não se indeniza a desmobilização. Vírgula, não se indeniza a desmobilização, vírgula, pois todos estes custos extras foram considerados no momento em que o contratado fez sua proposta na licitação. Quer dizer, ele previu tudo isso. Ponto. Linha de baixo. Já nas extinções extraordinárias, vírgula, como ocorrerá a antecipação do término do contrato, vírgula, o contratado não terá recuperado estes investimentos mobilizados. Ponto. Mesma linha. Em regra, deverá ser indenizado. Nestas extinções extraordinárias, vírgula, troca de cor ou sublinha, vírgula. Agora capricha. Extinções extraordinárias. Capricha, troca de cor.
salvo na caducidade. Onde não se prevê este ressarcimento. Salvo na caducidade, onde não se prevê este ressarcimento. Na caducidade, não. Tudo bem? Então isso é tal da desmobilização. Joia? Item 5. 5, né? 5 ou 6? 5. Com outra cor de novo, tá? Item 5 com outra cor. Quinta coisa que você vai anotar. Quinta coisa, gente. Coloque aí. Parcelas prestadas e ainda não pagas. 2 pontos. Gente, é possível que a administração tenha feito assim, ó. O contrato aqui não é de janeiro a dezembro, esse aqui? Da brincadeira? Não é janeiro a dezembro, esse aqui? Janeiro ela pagou. Fevereiro ela não pagou. Março ela pagou. Abril, maio, junho, não, julho ela não pagou. Agosto ela pagou. Setembro ela pagou. Outubro ela pagou. Novembro ela não pagou. E dezembro ela pagou. E acabou o contrato. O cara cumpriu, tudo bonitinho. Como é que ficam esses 3 meses no meio do caminho que ela não pagou? Ela pode deixar de pagar? Não, senão ela fez o quê? Enriquecimento? Sem causa, ou como a gente costuma falar em juridiquês, locupletamento ilícito. Então ela não pode enriquecer de forma ilícita. Então vamos, e isso acontece até na caducidade. Só que o problema da caducidade é que a lei permite que, nesse caso, a administração retenha pagamentos pendentes até concluir aquela rescisão punitiva, e se ela aplicar uma multa pesada, ela compensa os pagamentos ainda não efetuados com a multa que ela jogaria na cabeça do cara. Entenderam? Então coloca aí, meus amigos. Sempre que um contrato se encerra, é necessário verificar se todas as parcelas prestadas pelo contratado foram efetivamente pagas. Ponto. Mesma linha. Foram efetivamente pagas. Ponto, mesma linha. Efetivamente pagas. Ponto. Mesma linha, coloca aí. Independente da causa da extinção, vírgula, a administração não pode, abra aspas, enriquecer de forma injustificada, fecha aspas. A administração não pode enriquecer de forma injustificada, entre aspas, deixando de pagar por aquilo que auferiu. Abra parênteses, enriquecimento sem causa, fecha parênteses. Enriquecimento sem causa, fecha parênteses. Mas, no caso da caducidade, sublinha isso, no caso da caducidade, a lei permite que a administração
que é a administração, retenha pagamentos ainda pendentes, vírgula, pagamentos ainda pendentes, vírgula, podendo compensá-los com multas e ressarcimentos que o contratado deverá pagar à administração. Multas e ressarcimentos que o contratado deverá pagar à administração. Certo? E o último, gente, é o mais técnico de todos. Então, item 6 com asteriscos e escreva bens reversíveis. Bens reversíveis. Bens reversíveis. Muito bem, meus caros. Olha lá. Saúde. Vou fazer aqui um rascunho, se acompanha, hein? O Estado de Minas Gerais contratou uma empresa privada qualquer, né? A EletroMG, uma empresa privada para concessão de distribuição de energia elétrica pelo prazo de 20 anos. O que consta do contrato? Que a EletroMG tem que distribuir energia para todo mundo no Estado. E como o Estado de Minas Gerais, por exemplo, sei lá eu, está com 76% só das residências com energia instalada, então a EletroMG vai ter que se responsabilizar por esses outros 24%. Como é que ela vai fazer para chegar lá? Para fazer isso daqui, gente, ela tem que instalar postes, ela tem que colocar cabos, transformadores e mais uma porrada de coisa. Ela vai ter que colocar tudo isso daqui lá, vai ter. Só que o papel dela não é instalação de coisas, ela é uma prestadora de serviços. Mas para poder cumprir o contrato de prestação de serviços, ela vai ter que gastar grana com alguns bens. O contrato vai falar o seguinte: sabe todos estes bens? Então, ao longo dos 20 anos, o Estado vai pagando para a EletroMG mensalmente, vou chutar, tá? Anualmente, vou chutar anualmente, para simplificar o cálculo. Anualmente. Então vamos imaginar que o contrato diga que o Estado de Minas Gerais vai pagar o valor de 10 milhões ao ano para a EletroMG pelo serviço de distribuição de energia. É o contrato. Só que a EletroMG falou, mas para eu chegar a 100%, eu vou ter um baita de um gasto aqui. Todos esses postes, cabos e transformadores, vamos orçar em, por exemplo, 50 milhões. Todos esses. Se o contrato é por 20 anos, quer dizer que a cada ano o governo de Minas Gerais vai falar o seguinte: ó, já instalou? Já instalei, tá bom. Então eu estou te ressarcindo lá dos bens reversíveis 2,5 milhões no primeiro ano. Então ele gastou do bolso dele, ele comprou poste, comprou cabo, comprou transformador. Só que, conforme ele foi instalando, a administração foi ressarcindo. Foi ressarcindo. Certo? Tranquilos? Então, o que nos faz presumir? Se esse contrato chegar ao final dos 20 anos corretamente, como é o caso das extinções ordinárias, a gente vai presumir que quem pagou pelos postes, cabos e transformadores? Quem pagou? O Estado. Mas, professor, as notas fiscais não estão em nome da EletroMG? Estão, porque ela foi comprando para instalar. Mas quem pagou por elas foi o Estado. Então, quando esse contrato se encerrar, vem para cá, a EletroMG está obrigada a devolver
A palavra devolver não é feliz porque nunca foi do Estado, mas foi ele que pagou. Então a Eletroenergia está obrigada a entregar na hora estes bens, ela não pode reter, não pode fazer nada, ela tem que entregar. Tem. Muito bem. Se o contrato acabou ordinariamente, os bens reversíveis são entregues ao Estado sem qualquer indenização. O Estado já pagou por eles. É dele. Certo? Nesse caso, tá? A gente até imagina, puxa vida, tudo bem. Se o contrato se extinguir de forma extraordinária, na hora que extinguiu o contrato, o cara também parou de gastar com instalação. Até que é bico entender. Agora, gente, só um exemplo bobinho, tá? Não é exatamente esses números, é só a título de ilustração. Para que uma empresa possa fazer a tal da plataforma de pré-sal, explorar o petróleo no pré-sal, né? Os editais estão prevendo a obrigatoriedade de ter aquele navio sueco caríssimo, que tem aqueles aspiradores laterais para sugar qualquer vazamento. Isso parece que está previsto. Um navio desses, gente, custa 100 milhões. Vamos imaginar que a contratada que vai fazer o buraco do pré-sal, ela só vai fazer o buraco. Para fazer o buraco, ela cobra 30 milhões. Então ela vai fazer logo uns 10 buracos, certo? Ela foi contratada, comprou o navio, fez o primeiro buraco e o Estado rescindiu o contrato. O que ela tem que fazer com esse navio? Entregar para a administração. Na hora. Está obrigada a entregar. Está obrigada. Era um bem reversível. Só que quanto que ela gastou no navio? Ela pagou à vista, pagou 100 milhões. Quanto que ela já ganhou do Estado? 30. Pelo navio, não ganhou praticamente nada. Então, se o Estado rescinde e pega o navio, o Estado enriqueceu de forma ilícita. Então, gente, eu e o seu examinador vão perguntar: os bens reversíveis obrigatoriamente repassados ao domínio público no término de qualquer contrato são ou não são indenizados? Depende. Se ocorreu uma extinção ordinária, a presunção de que o Estado foi quem pagou por eles integralmente é absoluta e não cabe contraprova. Já no caso de extinções extraordinárias, tem que calcular, primeiro entenda comigo o que você vai escrever já já. O Estado precisa ressarcir a parcela não integralizada do custo dos bens reversíveis que estaria embutido no preço do contrato. Tudo bem? Professor, mas e no caso da caducidade? Gente, uma coisa é multar e punir, outra coisa é enriquecer de forma ilícita. Se o Estado, nesse caso aqui do pré-sal, deixar de pagar pelo navio, só porque a Chevron vazou lá um pouco de óleo, justifica? Chevron se ferrou, perdeu o navio de 100 milhões, hahaha. Justifica? De jeito nenhum. Então, mesmo no caso da caducidade, a parcela não integralizada dos bens reversíveis precisa ser ressarcida. Vamos lá? O contrato. Isso. Vamos lá? Bens reversíveis, 2 pontos. Para a exploração de certos serviços ou atividades, vírgula, a administração pode prever a obrigação do contratado, de adquirir máquinas e bens, vírgula, cujo custo será embutido no preço do contrato, vírgula,
sendo integralizado pelo Estado, conforme forem ocorrendo, os pagamentos regulares ao contratado. Melhor colocar um exemplo. Os pagamentos regulares ao contratado. Exemplo. Vamos lá? Exemplo. A concessionária de energia vai receber 10 milhões ao mês, 10 milhões ao mês, pelo serviço de distribuição de energia. E, por força do contrato, a concessionária deverá comprar e instalar postes e transformadores. Ponto. Mesma linha. Estes postes e transformadores estavam previstos no contrato vírgula. O seu custo foi inserido no preço do contrato e o Estado vinha pagando parceladamente. Ok? Ponto. Agora a linha de baixo para sair fora do exemplo. Coloca aí. Sempre. Sublinho sempre 11 vezes, gente. Morde a folha, bota um chiclete, prende um clipe. Sempre que um contrato é encerrado, os bens reversíveis deverão ser imediatamente entregues à administração. Imediatamente entregues à administração. Ponto. Agora, cada uma das duas hipóteses numa linha, tá? Então, linha de baixo, na, sublinha, extinção ordinária, a entrega dos bens reversíveis,
sublinha a troca de cor, não é indenizada, vírgula, não é indenizada, vírgula, por quê? Pois presume-se, que o Estado integralmente pagou por estes bens. Integralmente pagou por estes bens. Ponto. Linha de baixo, a outra hipótese. Nas, troca de cor sublinha, extinções extraordinárias. De baixo, nas extinções extraordinárias, vírgula, como ocorreu o término antecipado do contrato, vírgula, o término antecipado do contrato, vírgula, é possível que uma parcela do custo destes bens, ainda não tenha sido integralizada pelo Estado. Ainda não tenha sido integralizada pelo Estado. Ponto. Mesma linha. O Estado, sublinha a troca de cor, o Estado deverá ressarcir o contratado, pela parcela não integralizada, do custo destes bens reversíveis. Tudo bem? Se você quiser deixar isso claro para você mesmo, pode pôr entre parênteses, até mesmo na caducidade. Até mesmo, tá? Ela não pode enriquecer ilicitamente. Até mesmo na caducidade. Okidoki? Tudo bem? E, meus amigos, uma última coisinha sobre contratos. Nós vimos, então, que a administração vai firmar o contrato para atender esses interesses. Você acabou de perceber que ele é extremamente formal, técnico, complexo, né? Aí eu te pergunto, gente, a administração pode firmar contratos verbais? Se cair na sua prova, a administração pode firmar contrato verbal? Você sabe que você pode firmar contrato verbal. Você senta no táxi e fala, quanto é daqui até o aeroporto? Ele fala, 120. Você fala, topei, fechado, vamos. Isso é um contrato? Verbal. É um contrato. A administração firma contratos verbais? Cuidado com isso, tá? Então, pula uma linha, gente. Última coisinha sobre contratos. 11 asteriscos. Desenha uma caveira. Passa gloss no papel. Faz alguma coisa. E escreve o seguinte, gente. Obrigatoriedade do contrato. São duas hipóteses, tá? Coloque a primeira linha o seguinte, gente, por favor. Coloque assim. Abre aspas ou troque a cor. Obrigações simples.
Obrigações simples que se resolvem ou se esgotam. Se resolvem ou se esgotam em ato único. Em ato único. É possível substituir o contrato administrativo por uma, abre aspas, troca cor, escreve maiúsculo, nota de empenho, vírgula, nós não temos tempo para estudar direito financeiro, então vamos apenas explicar em pouquíssimas palavras. Que é um documento contábil de finanças públicas, em regra expedido, sempre que a administração realiza um pagamento. Abra parênteses. Ele identifica dois pontos. Pagador e credor, vírgula. Pagador e credor, vírgula. Data de pagamento, vírgula. Valor líquido a pagar e causa do pagamento. Então, gente, ele resume o mínimo que você precisa de um contrato. As duas partes, o valor, a data e o porquê, né? Então não precisa de contrato, pode ser substituído. Fecha parênteses, exemplo. Uma grande compra de papel higiênico. Então, gente, o Estado fez uma compra de R$250 mil em papel higiênico para distribuir nas escolas públicas. Meus caros, tem que fazer alguma cláusula específica? Não, né? Entregou, pagou. Não é assim que funciona? Tá? Então, exemplo, uma grande compra de papel higiênico. Você concorda, gente, que é uma obrigação simples? Amigo, me entrega o papel higiênico? Tá bom. A hora que ele entregar, num ato único, acabou o problema. Okidoki? Redondo? Linha de baixo, meus caros, coloca aí. Nas obrigações simplificadas, que se resolvem em ato único, para contratações de baixo valor, agora a troca de cor sublinha, baixo valor, até o limite, de 5% dos valores da modalidade convite,
Gente, troca a cor, sublinha, faz alguma coisa, porque se cai na prova, duvido que você ia chutar essa alternativa, hein? Capricha. É permitido o contrato verbal pela administração. Sério, professor? Sério. Ué, servidor público não pega táxi? Não pode ser que ele precise pegar um? Não é? Auditor de rendas. Está sendo chamado para uma inspeção federal, daquelas cabeludésima. Ele foi pegar o carro dele e... Ele liga para o chefe, tem viatura? Aqui é a delegacia da Receita? Não. Então como é que eu vou para lá? Estão me chamando lá, é urgente. Ué, pega um táxi. Ele não vai pagar com o tal do cartão corporativo, provavelmente? Ou aquela outra forma que nós já explicamos aqui rapidamente, que são os tais dos suplementos de fundos. Ele vai pagar simplificado. Ele não vai pegar táxi? Vai. Ele senta no táxi e enfia um calhamaço assim para o motorista. Motorista, corre para lá, mas primeiro leia 47 laudas de um contrato administrativo, por favor, e o senhor pode assinar? Não, ele fala o quê para o cara? Vai para o endereço tal. Né? Servidor também pega táxi em nome da administração. Ok? Ponto. Linha de baixo. Nos casos de grandes valores, vírgula, médios valores e nas obrigações complexas, o contrato administrativo é obrigatório. Ok? Entendeu como é que funciona? Redondinho? Joinha? Então chega desse tema. E agora que nós vamos então sair do tema licitações e contratos, que é um bloco só, teve um pessoal que falou assim, não houve explicação sobre a modalidade concursos. Concursos de cargos e agentes, não, que a gente vai falar isso na área de agentes. Modalidade concurso da lei de licitações. As únicas poucas coisas interessantes nós falamos sim. Você anotou no seu caderno que o prazo do edital é de 45 dias, que a modalidade segue etapas discricionárias, quem julga é convidado e o vencedor não recebe pagamento, ele recebe um prêmio. Não tem mais o que se perguntar sobre concurso. Eu não falei do procedimento simplificado da Petrobras. Mesmo porque não faz sentido, você não está prestando concurso para a Petrobras. Né? E mesmo que você prestasse, também não faria sentido algum você ter que estudar a modalidade específica da licitação da Petrobras. Lá são regrinhas totalmente cabeludas, invertidas, totalmente questionadas, que o Tribunal de Contas recusa todas. Então, se eu explicar, é perda de tempo. E só vai atrapalhar a cabeça de vocês. Que eu não expliquei as concorrências especiais de PPP, né? Porque nós vamos ainda entrar no tema de serviços públicos. Então fica mais adequado explicar concorrência especial de serviços públicos dentro do tema de serviços públicos, senão perde o sentido. Né? E que eu não expliquei tipos licitatórios. Claro que eu expliquei. Quando falamos do rito e da escolha da modalidade, você escreveu. Tipo licitatório. Menor preço é para compra de bens, contratação de serviços e obras simples, né, e objetivas. Maior lance, sempre que a administração for vender qualquer coisa. Melhor técnica é para serviços técnicos, técnica e preço para serviços técnicos e para informática. Está no seu caderno. Agora, não faz sentido a gente parar aqui também para ficar explicando como é que se realiza o procedimento de julgamento por melhor técnica. Mesmo porque, se é melhor técnica, cada caso vai ser um caso. Né? E por fim, que eu não falei de consulta de preços. Consulta de preços de agências reguladoras, você só tem que saber que é de agências reguladoras. Né? Por quê? Porque consulta de preços, gente, olha o nome, consulta de preços. A agência reguladora apenas está fazendo o levantamento dos
preços praticados. Você colocou no seu caderno um exemplo. Exemplo, eu falei para vocês, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, acabou de realizar uma grande consulta de preços em território nacional para montar uma tabela para as pessoas saberem os preços praticados no Brasil. É só isso. É só assim. Tudo bem? Então, né, só para deixar claro que, de fato, naquilo que é importante e que cai, nós falamos. Tá bom? Diga. Podemos fazer assim? Podemos fazer só assim que acabar a aula? 5 minutinhos? Pode ser? Meus amigos, então, tema novo, vida nova, prosseguindo, chega de licitações, chega de contratos. Vamos tentar mudar um pouquinho a lógica? Vamos falar disso aqui, ó. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Ok? Muito bem, meus amigos. Minha primeira dúvida para você. Você sabe o que significa a palavra responsabilidade civil? Ah, professor, quer dizer que não é militar. Certo, não é militar. O que é responsabilidade civil? Vamos lá? Então anote para mim um rápido conceito, gente. Responsabilidade civil. 2 pontos. É o dever de ressarcir um dano causado a alguém. É o dever de ressarcir um dano causado a alguém. Redondo? Meus amigos, venha para cá agora. Eu vou fazer um esqueminha aqui na lousa do meio, que ele é batuta. Então, se você quiser ir fazendo junto comigo, ele vai te ajudar, como diria meu bisavô, para dedéu. Então, olha só, meus caros, hoje eu estou com gírias afiadas na ponta da língua. Vamos colocar aqui no meio... Quem? Professor, seria um ovo frito? Vamos colocar aqui no meio o Estado, perfeito? Vamos chamar de administração. Ah, não. Vou fazer diferente. Não coloca administração, não. Não. Senão vamos ter que usar 2 lousas. Eu vou fazer uma lousa só. Deixa essa bandeira aí para afirmar o seu patriotismo, tá? Termina de desenhá-la, escreva ame ou deixo. Vamos lá. Gente, aqui no meio, vamos colocar, sabe quem? Assim vai ficar mais simples, ó. A vítima. Aqui, ó o dano, ó. A vítima. Certo? Aqui na sua esquerda, gente, vamos colocar uma outra pessoa. E essa outra pessoa é o agressor. Tudo bem? Muito bem, senhores. Se nós estamos falando de uma relação entre 2 pessoas, e esquece Código de Defesa do Consumidor, ninguém está falando disso, então a vítima vai mover uma ação indenizatória contra o seu agressor. Tudo bem? Esta ação indenizatória contra o seu agressor, ela é regida por que lei? Pelo Código Civil. Se ela é regida pelo Código Civil, né? Primeira coisa que nós temos que lembrar, qual é o prazo prescricional que a vítima tem para processar o seu agressor, para pedir indenização, gente, pelo dano. Qual é o prazo prescricional? 3 anos. Ok? Então a prescrição ocorre em 3 anos. Qual é a justiça que a vítima deve procurar para processar uma outra pessoa agressora? Deve procurar a justiça comum. Tudo bem? E, meus amigos, o que é que a vítima tem que provar
contra o seu agressor. Então a vítima tem que provar 4 coisas, gente. A vítima tem que provar 4 coisas, senão não ganha um tostão. Ela tem que provar o quê? Óbvio, ela tem que provar o dano que ela sofreu. Fora o dano, o que mais ela tem que provar? Que foi esse cara aqui, olha lá, ó. Toim. Olha a pedra ali, ó. Então foi esse cara. Tem que provar o nexo causal. O que mais tem que provar, senhores? A ilicitude da conduta. Que o que esse cara fez é contra a lei. É ilícito. Certo? E a 4ª coisa, senhores, tem que provar a culpa de seu agressor. A culpa que vale a pena trocar a cor. Como você colocou culpa dentro daquilo que a vítima tem que provar, você vai acrescentar mais um asterisco. E vai anotar. Quando a vítima tem que provar culpa, que responsabilidade é essa? Subjetiva. É uma responsabilidade subjetiva. Certo? Quando a vítima tem que provar a culpa, é uma responsabilidade subjetiva. Senhores, quando a responsabilidade é subjetiva, como é que o acusado se defende? Então, aqui na linha de baixo, o acusado tem qualquer meio de defesa. Ele fala o que ele quiser. Certo? Por enquanto está claro? Maravilha, meus caros. Então, olha só. Na relação entre o Estado e um particular, o que vai acontecer é isso. Agora, senhores, vamos imaginar que, na verdade... Aliás, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos anotar isso. Primeiro vamos anotar. Tudo bem até aí? Gente, como diria Phil Collins, take a look at me now. Gente, você vai ser um agente público. Quando você estiver agindo como agente público, no estrito cumprimento de seu dever, e você causar dano a alguém, você responde como Estado ou você responde como pessoa? Estado? Você é o Estado? Se a vítima não quiser processar o Estado e quiser processar você, e essa opção é dela, ela vai optar em te processar nestas regras. Porque agente público, ainda que esteja no exercício de sua função, responde como pessoa. A vítima que optou em processar você. Porque o Estado, que vai vir para o lado de cá, sempre responde pelos atos de seus agentes. Numa outra regra especial. Se a vítima optou em processar você, ela vai ter que te processar nas regras do regime privado. Entendeu o porquê disso? Então coloca assim, gente. Item primeiro, responsabilidade civil do agente público. Responsabilidade civil do agente público. Vamos lá?
Vamos colocar algumas informações pontuais para que você não acumule muitos dados e torne os detalhes imperceptíveis. Primeira frase, escreva o seguinte: o Estado sempre responderá pelos danos que seus agentes causarem no exercício da função. Professor, mas e se tiver um policial militar que sem chamada alguma, sem nenhuma convocação de emergência, ele percebeu que ele tinha uns minutinhos de sobra, ele desceu num boteco, apontou a arma para o dono do boteco e falou: me dá sua grana. Ele resolveu assaltar um boteco. O Estado é responsável, vai pagar? Ué, o que você acabou de escrever? Agente público no exercício da função. Se o policial militar assalta um bar, ele está no exercício da função? Não. Então abra parênteses, coloque. Quando agente público agir apenas no próprio interesse, vírgula, ainda que durante o horário de exercício funcional, poderá afastar a responsabilidade do Estado. Exemplo. Bombeiro que, sem estar atendendo qualquer chamada, decide assaltar um bar. O que o Estado tem a ver com isso? Decide assaltar um bar. Ok? Não vai começar a pirar. Eu começo a falar isso, quando chegar umas 30 perguntas do Brasil, tem 100 perguntas. Professor, mas e o policial militar que tem surto de nervos e sai atirando nas pessoas? E ele ficou doido. Gente, não começa a pirar na batatinha, tá? Depois a gente vai chegar em alguns detalhes, mas não começa a inventar essas coisas. Professor, mas e no caso do servidor? Gente, vamos ficar na regrinha, ok? Fecha parênteses. Ponto. Para afastar, então, a conduta é sempre dolosa ou pode ser culposa? Tanto faz. O que interessa é que a conduta é no interesse exclusivamente pessoal. Para afastar o Estado é porque a conduta é exclusivamente no interesse pessoal. Não tem nada a ver com a atribuição do cara. Nada. Ok? É dúvida? Diga. Calma, hold your horses, tá? Ainda vamos chegar lá, ok? Tudo bem até aí? Nem sei. Que frase? Não falei que pode, é o seguinte. Quando o agente praticar o ato exclusivamente no seu interesse pessoal, poderá afastar a responsabilidade. Essa daí? Poderá afastar a responsabilidade do Estado, porque caso a caso, tem que pegar, estudar e ver, tá? Poderá. Porque também, gente, o bombeiro foi atender um incêndio. Ele entrou na casa, apagou o incêndio, olhou e tem um relógio caro sobre a mesa da casa. Ele pegou aquilo e pôs no bolso. E aí? O Estado vai ou não vai indenizar? Vai. Mas, professor, ele fez o interesse pessoal. Sim, mas aí já está muito no limite. Ele estava no meio, ele entrou na casa por causa da atribuição funcional, e lá ele decidiu. Ele nunca teria acesso àquele relógio se ele não estivesse atendendo uma emergência. Ah, entendeu? Por isso que eu estou falando, é casuístico, não começa a pirar na batata, tá? Linha de baixo. Então, quando é caso pessoal, é sempre
Calma. Eu só estou começando. Como é que tem tanta dúvida, gente? Vamos lá. Linha de baixo. Mas, atualmente, admite-se que a vítima, troca de cor ou sublinha, possa optar, 2 pontos, processa o Estado por danos causados por seu agente, ponto e vírgula. Próxima linha. Processa diretamente o agente, ponto e vírgula. Terceira linha. Processa a ambos ao mesmo tempo. Como é que chama essa figura jurídica, gente, quando você processa mais de um ao mesmo tempo? Ambos ao mesmo tempo. Abra parênteses. Formando um. A palavra é uma só, tá? Litisconsórcio. Litisconsórcio significa mais de um réu ao mesmo tempo ou mais de um autor ao mesmo tempo, formando um litisconsórcio. Então, antes da gente começar a ter 3 milhões de dúvidas, vamos ver só até onde fomos. O Estado sempre responde por danos causados por seus agentes. Quando é que o Estado pode eventualmente afastar de cara? Se o agente praticou exclusivamente em seu interesse pessoal, não tendo nada a ver com a função. Mesmo assim, não é que afastará, é que poderá. Porque, como eu falei para vocês, tudo é casuístico. Um bombeiro consegue afanar um relógio sobre a mesa de uma casa com portas trancadas, sem incêndio, sem emergência? Não. Se ele entrou na casa para atender a emergência e o relógio estava dando sopa, ele pôs no bolso? Então é melhor o Estado responder, porque ele entrou na casa em função do exercício da função. Por enquanto, tudo bem? Fecha parênteses. O que a vítima faz? Hoje é a vítima que escolhe. Processa o Estado, já que ele vai responder. Processa o agente ou processa os dois. Hoje está permitido tudo, tá? Hoje toda forma, né, de alegria é permitida. Tudo bem? Pule uma linha, senhores. Pule uma linha. Caso a vítima decida processar o agente, público diretamente, terá que empregar o regime privado do Código Civil. Abra parênteses. Terá que empregar o regime privado do Código Civil. Abra parênteses. Agente público responde como pessoa física igual a qualquer outra, vírgula, ainda que cause o dano no exercício da função. Ok? Tá? Ponto. Vamos começar a anotar. Linha de baixo. A vítima terá o prazo prescricional. De até
3 anos. Dê até 3 anos. Vírgula. Devendo acessar a justiça comum. Ponto. Linha de baixo, linha de baixo. A lei exigirá que esta vítima prove. A lei exigirá que esta vítima prove. 2 pontos. Coloque um item por linha, por favor. Item primeiro, o dano sofrido. O dano sofrido. Item segundo, senhores. O nexo de causalidade que liga a conduta do acusado, ao dano sofrido. Ao dano sofrido. Ponto e vírgula. Item terceiro, senhores. A ilicitude da conduta do agente abra parênteses. Abra parênteses. Caso não haja qualquer ilícito, então o agente não pode ser responsabilizado. O agente não pode ser responsabilizado, pois agiu com... Você já aprendeu isso comigo, você vai lembrar agora. Quer ver que legal? Impessoalidade. Conforme a imputação volitiva. Lembra que vimos isso? Imputação volitiva. Vírgula, cabendo somente ao Estado ressarcir. Vamos colocar 2 exemplos dentro de uma mesma situação que é para você enxergar. Podemos? Exemplos. Policial cumpre mandado de prisão de forma respeitosa e rigorosamente conforme a lei, tracinho, mas o juiz que expediu a ordem de prisão se equivocou, mandando prender um homônimo. Um homônimo. Gente, o juiz ou o policial, algum dos dois responde? Problema do Estado. O Estado que não tem recurso, né? Tracinho, coloca aí. Nem o juiz, nem o policial respondem. Nem o juiz, nem o policial respondem.
O problema é do Estado, que não tem meios de evitar uma coisa dessas, né? Segunda hipótese, segundo exemplo, gente. Policial realiza prisão. Da mesma forma acima, vírgula, mas o juiz mandou prender em perseguição pessoal contra seu desafeto. E aí, gente, o policial e o juiz respondem ou não? O policial e o juiz respondem? O policial não tem nada a ver, só o juiz. Tracinho, só o juiz deverá responder pelo dano. E a terceira e última, gente? Policial efetua a prisão proferindo xingamentos e tapas. Xingamentos e tapas. E algemando sem necessidade legal. Você sabe que o Brasil hoje tem uma norma rigorosa sobre algemas. Algemando sem necessidade legal. Vírgula. Em um mandado de prisão correto contra um. Em um mandado de prisão correto contra um vereador corrupto. E aí, gente, o policial pode encher o cara de bolacha e escrachar? Tracinho, o policial responderá. Responderá. Certo? Enxergou as três situações distintas? Numa, o Estado que não deu meios. O cara é homônimo. E é um homônimo num nome esquisito, né? Władysław Mastrowewski. Quando o policial viu aquilo, assim, só deve ter um. O juiz também só deve ter um. Foi lá, prendeu. Aí quando prendeu, o cara preso falou assim, mas sou eu ou é o meu primo que tem o mesmo nome que eu? Falou, mesmo? Mesmo. Vocês dois são poloneses? Os dois são poloneses. Só tem uma consoante em todo o seu nome? Quer dizer, só tem uma vogal no seu nome, o resto é tudo consoante? É. Dos dois? Dos dois. Vocês têm a mesma idade? Temo. São dois branquelos, loiro? Os dois. Ah, o juiz e o policial vão falar assim, porra, qual a chance disso acontecer, né? Paciência, aprendemos o Władysław errado. Meu pai que conta essa história, meu pai é médico, né? E ele conta que quando ele estava fazendo residência médica, os estudantes de internato dormem no hospital durante os plantões, né? Tem que dormir. E virou, mexeu, vai lá a enfermeira e chama algum médico responsável por algum paciente em alguma certa situação. E tinha um cara com um nome tipo esse, assim, né? Władysleiton, alguma coisa assim, né? Então a enfermeira abriu a porta, todos os médicos exaustos dormindo, e o cara gritando, Władysleiton, doutor Władysleiton, doutor Władysleiton. Depois de gritar 15 vezes e todos acordarem, pé da vida, o cara levantou e falou assim, Władysleiton de quê, hein? Quanto será que tem, né? Aí encheram ele de porrada. Muito bem, gente. Linha de baixo. Linha de baixo. Além da ilicitude, dois pontos, item 4. Item 4. O agente deverá provar, a vítima deverá provar
Então, além da ilicitude, isso foi importante porque você escreveu um monte no meio do caminho. Então, além da ilicitude, deverá provar, 2 pontos. Item 4. A vítima deverá provar a culpa de seu agressor. A vítima deverá provar a culpa de seu agressor. Abra parênteses. Abra parênteses. Em direito civil, a culpa pode decorrer tanto da ação quanto da omissão de uma pessoa. Pode decorrer tanto da ação quanto da omissão de uma pessoa física. Vírgula. Por intenção clara e dolosa, como também por erro, e descuidos subjetivos de abre aspas, negligência. Senhores, negligência, qual é o vício? Para eu chamar você de negligente. Gente, guiar acima do limite de velocidade é negligência? Negligente, abra parênteses, fez menos do que deveria. Negligente é quem faz menos do que deveria. Querem exemplo? Vamos ficar no acidente de trânsito que todo mundo entende bem, né? Exemplo. Guiou com pneus carecas. Você pode rodar com pneu careca? Não. Quem roda com pneu careca e causa acidente, a culpa é dele, porque ele foi negligente. Fecha parênteses, vírgula, entre aspas, imperícia. Abra parênteses. Gente, o que é imperícia? Imperícia, abra parênteses. Exerceu algo para o qual não tinha aptidão técnica. É uma pessoa com habilitação comum guiando ônibus. Pode? Habilitação comum guiar ônibus? Não. Se causar acidente, a culpa é dele. Acabou. Certo? Fecha parênteses. Ou, abre aspas, imprudência. Fecha aspas, abra parênteses. Qual é a imprudência, senhores? Abra parênteses. Fez mais do que deveria. Exemplo. Dirigir em excesso de velocidade. Dirigir em excesso de velocidade. Fecha parênteses, fecha o parentão, que está tudo dentro de um parentão. Ponto. Então veja só, senhores, a vítima vai provar o quê? O dano, o nexo de causalidade e a ilicitude. Se ele não prova a ilicitude, o agente não responde. O agente estava em impessoalidade por imputação volitiva no estrito cumprimento de seu dever. O agente só responde se tiver um ilícito. Tudo bem? E além de tudo isso, pela culpa. Em direito civil, culpa não tem nada a ver com direito penal. Em direito penal, culpa exclui dolo e dolo exclui culpa. Direito civil, está tudo no mesmo balaio. Culpa significa o porquê daquela pessoa ter feito aquilo. Pode ter sido por intenção dolosa, por erro ou por descuido. E nessas hipóteses de erro e descuido, a gente costuma falar em negligência, imprudência e imperícia. Tudo bem?
Pule uma linha, senhores. Coloque aí. Quando a vítima de um dano tem. Quando a vítima de um dano tem o dever de provar. O dever de provar a culpa de seu agressor, será uma, sublinhado outra cor, será uma responsabilidade subjetiva, vírgula, que permitirá ao acusado invocar qualquer argumento em sua defesa. Invocar qualquer argumento em sua defesa. Ele fala o que ele quiser, não há restrição. Você vai ver que na objetiva, ele não pode falar qualquer coisa, não. Ele só pode falar uma em 4 teses aceitas. Saiu dessas? É como se ele nada tivesse escrito. Então, veja, vamos ver? É o seguinte. Vítima de um agente público. Verdadeiro ou falso? Ela sempre poderá processar o agente se quiser. Verdadeiro ou falso? Falso, porque se ele agiu no estrito cumprimento do dever, não vai poder processar o agente. Você acabou de escrever no caderno para mim. Então, segunda frase. Havendo ilicitude do agente, a vítima pode sempre optar, ou o Estado ou o agente. Aí é verdade. Agora ela pode optar. Agora ela pode. Antigamente não era assim. Quando que ela vai optar em processar o agente ao invés do Estado, gente? Quando? Se você está a fim de cobrar R$4.000 de indenização porque um servidor qualquer se excedeu e deu um tapa na sua cara no meio da repartição. Você foi ao fórum ver o processo. Você, por favor, podia ver um processo aqui, é da minha família, tal, não sei o quê. A pessoa vai lá, coloca o processo na frente, abre a mão e dá um tapão na sua cara com tudo. Você fala, o que é isso? Fala, não fui com a sua cara. E se reclamar, vai tomar outro. Aí você pega todo mundo como testemunha e vai pedir R$4.000 de indenização. Gente, 4 mil de indenização contra o Estado. Quantos anos vai levar esse processo? 12? 15? Faz sentido? Então você opta em processar direto aquela pessoa. Porque você não está com raiva do Estado. Você quer que aquela pessoa sofra alguma forma de punição para ver se aprende a não meter tapa na cara de quem está usando o fórum. Senhores, qual é a grande vantagem de processar o agente e não o Estado? São vários. Vamos lá? Pule 2 linhas e vamos colocar essa reflexão juntos para concluir esta lógica toda. Coloque aí assim. Conclusão, 2 pontos. Conclusão, 2 pontos. Quando agente público atua rigorosamente conforme o, entre aspas, ou sublinhado, estrito cumprimento do dever, fecha aspas, não poderá ser responsabilizado. Não poderá ser responsabilizado. Óbvio. Ponto. Linha de baixo. Quando agir exclusivamente por interesse pessoal, em regra, só o agente será responsabilizado.
Só o agente será responsabilizado quando o nexo de causalidade não envolver a função ou as prerrogativas do cargo. Certo? Terceira linha agora. Quando o agente público, vírgula, no exercício da função, vírgula, atua com desvio, vírgula, excesso ou abuso de poder, de forma dolosa, vírgula, ou com negligência, imprudência ou imperícia, poderá ser pessoalmente processado pela vítima, pois ela pode optar entre processar o Estado ou o agente. Abra parênteses. Ou o agente. Abra parênteses. E em certas hipóteses, é mais vantajoso processar o agente. Basicamente, gente, tracinho. Por quê, hein? Gente, lembra quando a gente estudou autarquias? Lembra? Quando a autarquia é citada, qual é o prazo para ela contestar? Quádruplo. Quando a autarquia vai fazer recurso para recorrer? Em dobro. Se a condenação da autarquia é alta, a sentença sofre reexame necessário. E no caso do agente público? Nada disso. Ele é uma pessoa. Então, tracinho, coloca aí. Pois agente público não tem as vantagens ou prerrogativas processuais. Que o Estado tem, vírgula, e o agente paga a indenização através do que, gente? Do seu Honda Civic. Através de seu patrimônio pessoal. Pode ser melhor do que um precatório dos infernos. Aliás, sempre é melhor do que um precatório. Ok? Fecha parênteses, ponto. Então, esta é a regra de quem quiser processar um agente público. Tá bom? Amanhã cedinho a gente já começa completando esse quadrinho, colocando a seta para o lado de cá, colocando o Estado desse lado. Aí a trabalheira é multiplicada por 10. Vocês não fazem ideia como o bicho é complexo. Tá bom? Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau, tchau.